Oi, pessoal, estamos ao vivo hoje para falar sobre as necessidades especiais dos adultos superdotados. E aqui comigo estão a Simone e a Daphne, eu vou deixar elas se apresentarem, para elas contarem um pouquinho do trabalho delas, né, e contextualizar por que a gente está aqui falando sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou Giovana, da Cognos, quem não me conhece, trabalho muito com superdotação e faço o grupo de adultos superdotados com a Daphne e com a Simone, né? Simo, conta um pouquinho sobre você. Bem, então, meu nome é Simone, eu acho que eu atuo na área de superdotação, vamos imaginar assim, desde 2011, por aí, né? Sempre tive, antes disso já tinha muito interesse pelo tema, por isso até que fui convidada a trabalhar com isso. Atualmente sou psicóloga clínica da abordagem junguiana, atendo todas as idades, criança, adolescente, adulto. Já trabalhei mais de 10 anos na parte de avaliação, especificamente para a superdotação, mas hoje em dia eu estou focando no que eu gosto mesmo de fazer, que é a clínica, e tenho um carinho especial pelo grupo de adultos, que desde já acontecia antes, de forma presencial e tudo mais, já participei de várias edições antes da pandemia, mas em 2020 a gente começou a fazer no formato online, com, né, eu, a Daphne e a Giovana, e é um projeto que está ficando cada vez mais redondinho, tem um carinho especial, sempre um lugar especial na minha agenda e no meu coração. Então, a gente já tem várias coisas gravadas aí a respeito, né, de adulto superdotado, rodas de conversa e tudo mais. E estamos aqui para mais uma hoje. Então, bem-vindo a todo mundo aí. Sejam muito bem-vindos. E eu sou a Daphne, trabalho com superdotação desde 2010. Comecei ainda na faculdade, durante a faculdade, a trabalhar com isso, e me apaixonei desde então, né? Porque acho que acaba sendo uma área onde a gente conhece de peculiaridades, de questões do ser humano aí de uma forma diferente, e entender tudo isso dentro da sensibilidade, da intensidade, né, acaba sendo um desafio diário para mim e é muito gostoso, né, principalmente com o meu trabalho clínico. Então, hoje eu atuo mais na clínica, como psicóloga, né, para psicoterapia mesmo. Trabalho com avaliação, mas hoje, nesse momento, inclusive, estou com alguns outros projetos de cursos e outras questões, né, acontecendo aí. Não estou conseguindo dar tanta atenção aí para as avaliações, mas logo volto a fazer um pouco mais aí. Mas o meu trabalho é nesse sentido, e principalmente com relação a juntar aí a minha área, que é a psicologia corporal e a neuropsicologia, de forma a contribuir para essa autorregulação, contribuir para formas desses corpos tão intensos sobreviverem de uma melhor maneira aí no mundo. Então, é mais ou menos isso, né? E faço grupo de adultos com as meninas aí já há alguns anos. Eu acho que acaba sendo a nossa menina dos olhos, né? Esse trabalho do grupo de adultos. Com certeza, Daphne. É um prazer fazer o grupo com vocês, porque é um pouco disso, né? O que a gente pensou, por que a gente idealizou o grupo nesse formato que a gente fez? Porque a gente vê que tem muitas coisas voltadas para as crianças, né? Até na Cognos a gente acabou fazendo muitos serviços voltados para as crianças, porque a gente sabe muito bem quais são as necessidades delas. Mas com os adultos, a gente acaba deixando eles um pouquinho de lado, né? A literatura deixa eles de lado, os serviços deixam eles de lado. Uma coisa que a Simone sempre fala, né? O quanto é importante a gente atentar para questões de trabalho, né? Em relação à superdotação, que é algo que a gente tem pouquíssimas pesquisas e serviços destinados, né? E um pouco do que você também trouxe, né, Daphne, quando a gente estava combinando aqui a live sobre a questão da neurodivergência. O quanto os adultos eles têm que entender isso, e o quanto entender isso pode ser um processo muito difícil, dolorido e demorado, né? E entendendo isso, se responsabilizar por seu autocuidado, sendo um ser muito diferente. Para quem nos acompanha aí sabe o quanto a gente fala sobre a questão emocional, sensorial, né? Então, às vezes são pessoas que passam a vida inteira sem saber sobre esse funcionamento e depois que sabem, é um desafio achar, né, as coordenadas aí de como lidar com isso. Então, hoje viemos falar aqui quais são, afinal, né, as necessidades especiais dos adultos superdotados. E eu vou começar puxando um tema, né? E eu acho que esse tema aqui é um tema bom porque a gente está
entre amigas, né? E uma das coisas que a gente pensou em falar são as necessidades de amizades profundas, né? Penso eu que isso tem muito a ver com as características que a gente sempre fala da superdotação, que é a intensidade, a complexidade e a determinação. Ao meu ver, quero ouvir das meninas também, mas ter uma amizade profunda tem a ver com se identificar com alguém que é tão intenso quanto você, que entende a profundidade dos sentimentos, que entende a complexidade de um raciocínio, né? O quanto você quer se aprofundar num tema, o quanto você quer debater ideias, o quanto você quer pirar, né, o cabeção ali naquilo. E na determinação também, né? O quanto estar conectado com temas que te interessam, com atividades que te interessam também, é algo que faz com que o superdotado seja diferente, né? Que ele tenha uma motivação diferente das pessoas neurotípicas. E ter pessoas que acompanhem esse ritmo também é importante, né? Para essa identificação. O que vocês acham, meninas? Então, uma coisa que eu observo muito assim na clínica, né, que eu acho que com certeza vocês também sentem, principalmente com relação à profundidade, que é o que você estava falando, e tem mais uma questão também de ter que ter amizades com pessoas que tragam alguma contribuição evolutiva. É como se para fazer sentido o vínculo, é como se eu precisasse de alguém que me traz reflexões, que consegue acompanhar as minhas reflexões, que consegue ir além daquilo que eu estou olhando no raso e, de repente, me faz pensar nas coisas de modos que eu não tinha pensado, né? E às vezes suporta o quão intenso eu sou, né? Então, assim, eu escuto muito isso, do quanto, acho que talvez até a Simone possa contribuir bastante com isso, né? Que é a questão do falso self, né? O superdotado, ele faz essa camuflagem, muitas vezes, faz esse lugar em tantos lugares que ele já passou, né, em tantas situações que ele já passou, onde as pessoas pediram para ser menos, ele foi aprendendo, talvez, que ele deveria ser mais adequado se ele fosse ali, né, mais ameno no seu funcionamento. Então, em algumas relações, essa pessoa precisa ter espaço para ser inteira. E aí, nessa necessidade de amizades profundas, eu vejo que isso se reflete muito, né, assim, no quanto precisa ter pelo menos algumas pessoas na vida onde dá para ser inteiro, dá para ser profundo, dá para ser espontâneo, sem precisar ficar medindo palavras, ou alguém que não vai achar esquisito gostar de estudar, ou gostar de aprofundar, ou gostar de saber mais de temas filosóficos e existenciais, né? Então, esse espaço que eu acho que acaba sendo tão importante. E uma outra coisinha que eu queria puxar já aqui com vocês, para ouvir de vocês também, né? Que é isso que eu acho que acaba sendo uma das coisas mais frequentes, é que eu vejo que superdotados ficam e permanecem em mais tempo com amizades longas se existem grupos onde as pessoas também se transformam ao longo da vida, assim como eles. Porque parece que senão é como se eles ficassem por um tempo, eles caminhassem por um tempo com algumas pessoas, e aí se essas pessoas não se atualizam também, não se aprofundam, não evoluem junto, não amadurecem junto, parece que aí vai fazendo pouco sentido, né? De continuar trilhando o caminho com elas, e daí eles acabam buscando outros grupos. Então é mais ou menos isso que eu vejo na prática com amizades, né? Simo, fala aí. Isso aí é semelhante àquela questão de começar vários livros, às vezes não concluir nenhum, ou mudar muito de profissão, de carreira, de áreas de interesse, de hobbies, né? Porque se aprofunda, se dedica de corpo e alma, se mergulha de cabeça e esgota, né? E daí fica chato, vamos pensar assim, né? Uma coisa que eu acho que, assim, para ser bem didático, se a gente pensa assim, né, a necessidade especial do adulto superdotado, a primeira é se saber superdotado, porque muitos chegam na idade adulta sem desconfiar que são superdotados, né? Então, em primeiro lugar, né? Tem gente, mas para que uma avaliação? Ó, se você já tem certeza que você é superdotado e vai lidar bem com esse fato, talvez nem precise da avaliação, tudo bem. Mas tem que ter essa convicção. Sou superdotado? Não sou? Acho que sou, né? Tem muita cara de alguma coisa assim. Porque a partir disso, o adulto superdotado vai ter que entender tudo que está conectado com essa superdotação. Tudo que vem junto. Não é só aprende fácil. Não é só tive uma outra dificuldade na escola ou tive um destaque nisso, naquilo. Né? Vocês falaram, tem todo um organismo que funciona diferente, tem toda uma questão de sensibilidade que é diferenciada, né? De coisas que às vezes é difícil de equilibrar, porque é muito forte, é muito fraco, e a balança chacoalha muito fácil, né?
Então, primeiro se saber superdotado, depois compreender tudo o que vem junto nesse pacote, que se fosse só uma questão pedagógica seria um pouco trabalhoso, né? Mas seria mais fácil de lidar. Mas tem, né, sensibilidade diferenciada, a parte emocional que é diferenciada, a profundidade. E além disso, né, daí como é que é estar no mundo com pessoas que não funcionam da mesma forma? E com gente que às vezes está vendo com maus olhos quem foge aí dessa média de como a maioria das pessoas funciona, né? E daí vem, né, uma grande necessidade do adulto superdotado, que é se sabendo superdotado, entendendo tudo o que está incluindo nesse pacote, começar a se perdoar e rever situações em que ele se condenou, se culpou, se achou muito errado, pensou assim, não adianta, não consigo, não tem jeito, eu sou, né, se viu com maus olhos, simplesmente por não estar conseguindo ser como alguém não superdotado. Vamos pensar assim. Né? Então tem um exercício, eu acho que de calibrar a régua, que a gente fala muito, né? Às vezes a minha régua é tal, e daí eu quero medir todo mundo pelo que eu consigo desempenhar, como que o outro não consegue, ou algo assim. Essas réguas têm que ser calibradas, né? Para a gente poder ter uma avaliação mais coerente das coisas. E acho que sim, muitas situações na vida, o superdotado muitas vezes tem uma capacidade analítica de observar, de ser autodidata, de ir tirando suas próprias conclusões, mas nisso, nessas situações em que ele tem uma fórmula de funcionar diferente do que geralmente se espera da maioria das pessoas, a conclusão dele acaba sendo: tem um defeito aqui, sou errado, tenho que cortar isso fora, tenho que deixar de ser assim. E é totalmente equivocada essa conclusão. Então, muitos superdotados, quando não cuidam disso, eles começam a criar crenças terríveis a seu respeito, justamente porque eles estão autodidatas, tirando suas próprias conclusões, mas sem um embasamento, né? Sem um conhecimento real da coisa. Então, ele está aquele palpiteiro que vê o negócio e tem o seu próprio palpite sobre a coisa, né? Então, sim, ter conhecimento a respeito da condição de superdotação para poder fazer as pazes com muitas questões aí. Eu entendo que o que a gente proporciona, tanto no grupo quanto nas lives que a gente faz, em todo o trabalho que a gente faz, nós três para adultos superdotados, é uma coisa libertadora, né? Porque eu entendo que o conhecimento liberta. E não só se saber superdotado, mas assim, aplicar esse conhecimento, pensar estrategicamente o que eu faço com isso, e por aí vai, né? E, claro, né, se tem uma característica do superdotado que vai permear nossa conversa toda aqui, é intensidade, profundidade, né? É aí que a gente vê algo que, mesmo o superdotado mais introvertido, mais extrovertido, o mais assim, o de humanas, o de exatas e coisas, todos têm essa característica, né? E assim, né, acho que a partir disso dá para pensar como que eu lido com esse mundo, como que eu respeito o que é importante para mim, como que eu me permito espaços onde eu vou poder ser de verdade o que eu sou, né? Porque senão o superdotado, muitos têm uma habilidade muito grande de observar, tirar as próprias conclusões e ir se adequando, vai se adequando, que legal, é muito bom saber se adequar, mas também não é legal quando a pessoa se violenta a todo instante para se adequar. Então, daí vamos pensar, né, onde que eu não vou me adequar, onde que eu vou me respeitar, onde que eu vou ter uns espaços de trégua para me recompor e por aí vai. Acho que um pouco assim o começo da conversa, né, o que eu posso falar agora. E até puxando isso, assim, Simo, acho que vamos para um segundo tópico, que seria essa necessidade de estabelecer limites, né? Por essa sensibilidade, por essa empatia, por muitos superdotados terem essa característica de serem esponjinhas, assim, do meio em que eles estão, dos sentimentos alheios, né, de terem essa leitura muito fácil do ambiente. Então, chegar num lugar e já saber mais ou menos o que a pessoa está sentindo, pensando, como que é a dinâmica social ali. Tudo isso contribui para que muitas vezes se sinta assim, violado nos seus limites, né? E mais do que isso, daí, num outro contexto, né, no trabalho, por exemplo, essa coisa de querer fazer muitas coisas, dar conta de muitas coisas, né? Muitas vezes ter que estabelecer limites para si e com os outros também, né? Porque se eu dou conta de muitas coisas, me é esperado
que eu faça sempre dessa forma. Se eu sei ler muito bem os sentimentos alheios, se eu tenho uma inteligência intrapessoal muito boa e eu consigo racionalizar talvez os meus sentimentos, se espera de mim que eu seja uma pessoa muito madura, muito conscienciosa o tempo todo, né? E não necessariamente, eu sou um ser humano, né? Eu preciso desse carinho, dessa reciprocidade. Então, estabelecer limites nas relações, né? Não se emaranhar com o outro, né? Mas também não se proteger tanto a ponto de criar uma armadura, uma casca grossa, né? E não deixar ninguém permear. É muito importante, mas como é difícil, né? Eu acho que todos os meus pacientes têm dificuldade com isso. Diga lá. É interessante, né? Porque realmente, acho que a maior parte dos superdotados que eu conheço tem dificuldades com isso, seja de criar medidas para sua própria produtividade também, né? Olhando para isso, assim. Eu acho que nessa questão do ambiente de trabalho e das relações, que acaba se misturando tudo isso, o que eu vejo na prática é assim, né? Tanto uma facilidade de morar no corpo do outro nas relações, que é isso que você fala do emaranhamento, né? Quanto muitas vezes um lugar de às vezes protegido demais, concordo contigo, que existem os dois extremos. E aí vejo, né, assim, uma coisa do ambiente de trabalho, às vezes, e nas relações também, que junto a isso tem mais um ingrediente ali que é a necessidade de desafio. E aí, nessa questão dos limites, misturado com a necessidade de desafio, eu vejo que superdotado tem imã para encrenca. Então, assim, tanto relacionamentos que são encrenca, né? De pessoas que ele percebe como que aquilo pode ficar, que eu posso trazer, eu posso transformar e tudo mais, quanto ambientes de trabalho que acabam, às vezes, sendo um pouco tóxicos, porque por ele ser muito, muito perspicaz, de entender como ele deve se comportar, ele se adapta por um tempo e quando ele quer pôr limites, isso já acaba extrapolando e acaba atrapalhando, né? Porque aí as pessoas começam a dizer, ué, mas você não era tão prestativo, bonzinho, não cobrava tão barato, agora você quer fazer as coisas de uma forma diferente, que coisa estranha isso aí, né? Então eu vejo assim, uma dificuldade de pôr limites de várias formas, e de criar fronteiras para as próprias necessidades, por muitas vezes não perceber as próprias necessidades, porque para eu criar fronteira, primeiro eu preciso saber o que eu estou sentindo, né? Então, acho que por ser muito fácil passear, né, por vários ambientes e várias sensações de muitos corpos, acaba tendo essa facilidade, né, de transitar e de não perceber a si próprio, perceber o outro e a necessidade do outro maior do que a sua, e nesse contexto acabar não sabendo essas próprias fronteiras e tendo dificuldade de pôr preço no seu trabalho, de se valorizar, porque às vezes ele não sabe medir, ele vai tentar se medir pela medida do outro, e às vezes por ele conseguir as coisas em menos esforço, ele vai achar que aquilo não vale tanto, porque ele fez aparentemente menos esforço, mas pela complexidade ele juntou coisas que não eram comuns e talvez pensou coisas muito além, e aí parece que aquilo não vale porque ele não demorou tanto tempo quanto todo mundo para fazer, mas espera aí, né? O que vocês acham aí, meninas? Também percebem isso no trabalho, né? Só puxar um ganchinho aí, Simo, eu ouvi isso de uma pessoa esses dias. Ela me falou assim, Gi, parece que eu construí uma pirâmide ao contrário, né? Parece que eu subi tão rápido que a minha base não ficou tão forte. E aí foi justamente isso que eu questionei. Será? Será que você ia ter conseguido construir toda essa base da pirâmide ao contrário? Se a tua base não fosse forte, talvez ela seja fina. É pouco tempo de experiência, é pouca, né? Pouco conhecimento teórico com base no que você acha. Eu até joguei isso no Instagram ontem. Quantas pessoas que não têm dificuldade de mensurar os recortes que elas precisam fazer na vida? Né? Quantos superdotados não sentem que eles precisam saber tudo sobre tudo para que eles sejam suficientes? Eu vejo isso muito na área da saúde, atendo muito médico, muito psicólogo, muito enfermeiro, a responsabilidade sobre a vida, o quanto isso pesa, né? Então, eu só queria fazer essa analogia porque eu achei muito fantástico isso, né? Se a pirâmide está de pé ainda, porque tem estrutura para estar de pé, né? Mas é uma pirâmide super legal, ao contrário. Diga lá, Simo. Eu já vou pegar o gancho do que a Daphne falou, do que você falou também, tá? Daphne, uma coisa que você fala e que a gente acaba sempre falando para os nossos pacientes, eu, você, a Giovana, não é porque você consegue que você deve fazer, né?
Então, o superdotado, ele tem uma facilidade para entrar na sobrecarga, porque ele dá conta de muito mais que os outros, ele começa a achar que esse tem que ser o modus operandi dele, mas não, gera desgaste, né? Até dando um spoiler de um videozinho que eu gravei, que vai ao ar aí antes do dia 8, né, para divulgar o grupo de adultos, mas é bem isso. É uma injustiça eu achar que o superdotado tem uma vantagem, né? Ele consegue um bom desempenho, ele consegue algumas coisas que são dignas de nota, mas a custo de um desgaste, a custo de um envolvimento absurdo com a coisa, a custo de, às vezes, esquecer de ir no banheiro porque está mega focado ali no que está fazendo, né? De perder, não conseguir dormir de noite porque a cabeça está mil e por aí vai, né? Então, eu não sei até que ponto é realmente uma vantagem, eu não estou aqui para dizer de vantagem e desvantagem, eu estou aqui para dizer de formas de ser. Quem vê de fora pensa, ai, olha só que legal, só tira 10, né? Mas enquanto o outro tá lá, né, mosqueando, sei lá, fazendo outras coisas da vida, passeando, que seja, o superdotado tá lá que não consegue parar de pensar naquele assunto, né? E se dedicando para aquilo. É um pequeno exemplo disso. Então, sim, eu acho que um grande desafio, uma grande necessidade do superdotado, quando ele consegue entender um pouco mais a superdotação e ir corrigindo essas conclusões equivocadas que ele tirou a seu respeito, né? Ele vai perceber que não é porque ele pode que ele deve fazer. Ele vai perceber que precisa, sim, às vezes, baixar a expectativa de certas coisas, precisa se preservar, né? Precisa pôr limite. Então, eu acho que sim, uma grande necessidade do superdotado é entender que tá tudo bem, né? Ser estupendo em algumas coisas, mas daí, de repente, sei lá, eu consigo fazer um negócio em 5 horas, o que os outros fazem 10, mas daí eu tenho direito a umas 2 horinhas de descanso. Mesmo assim, tá no lucro ainda, pombas, né? Eu tenho direito a sair para tomar um cafezinho, ir lá fora no gramado, olhar para o céu, sei lá, né? Que daí eu volto revigorado e bom para fazer mais ainda, né? Então, eu acho que essa coisa, assim, eu penso muito assim numa situação de emergência, num herói, num bombeiro, né? A gente fala muito assim que em situações de emergência a pessoa fica com 10 vezes a força dela, vai lá, levanta um carro, faz, acontece, tá? Dá conta da coisa. Mas fica esbagaçado depois, né? E parece que tem muita gente que vê essas coisas que o superdotado consegue fazer, porque ele realmente consegue pôr 100% da energia, ou quase 100% da energia em algo, e fala assim, nossa, que legal, vai fazer sempre assim, não, né? Então, acho que essa é uma grande necessidade. A gente recebe sempre muitos superdotados em burnout, em depressão, esgotados, às vezes achando que tem que mudar de carreira e, na verdade, só estão cansados, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar também são, assim, o quanto existem diferentes tipos de descanso, dependendo do cansaço. Tem gente que acha que descansar é sempre dormir, mas tem coisas que não é dormir que vai me revigorar. Às vezes eu ter um momento lúdico brincando com o meu cachorrinho me revigora mais que dormir, né? Às vezes eu ficar um tempo quieta, sem falar com ninguém, em silêncio, sem responder o WhatsApp, é o que vai me revigorar, sei lá, cada um, né? Então, acho que é um pouco que eu posso falar aí a partir do que vocês estão falando. Até, né, ali tem um comentário de como não se sentir culpado em usar o tempo para outras coisas. Sabe que é interessante, né, porque isso do burnout é tão comum que a gente acabou colocando no grupo de adultos e a gente ensina algumas técnicas, algumas dicas, né, os últimos 3 encontros do grupo de adultos são justamente para a gente poder esmiuçar isso, cada uma na sua abordagem, né, a Giovana com a teoria de esquema, a Simone com o Jung, né, e a minha abordagem aí de autorregulação a partir da corporal, né? Porque isso é tão importante que a gente colocou, né, como algo assim para ir fortalecendo vocês, porque o que a gente vê na prática, né? Superdotados crescem sendo elogiados pelos seus esforços e às vezes eles entendem que para ser amados eles precisam fazer e produzir o tempo inteiro. E às vezes isso de se sentir culpado por não caber
né, mais coisas e continuar fazendo as coisas porque está se sentindo mal por não fazer mais, né? Isso é uma resposta de um organismo que está atuando um trauma ali, né? De precisar ser amado por fazer coisas o tempo inteiro e produzir o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente poder mudar essas conexões, entender que, pera lá, esse negócio não é verdade, né? Sai daqui, culpa, né? Porque, na verdade, eu preciso ser humano. Até a Jennifer Harvey Salim traz uma coisa muito legal nos podcasts dela, assim, porque ela é uma pessoa que também faz grupos de adultos, né, de algum tempo aí nos Estados Unidos. E ela traz um pouco essa questão do quanto ela escuta, e nós também escutamos muito, esse lugar de eu sou um ET, né? E essa questão de ser ET para ela justifica, né? Ajuda a entender que sim, existe uma diferença, ajuda a validar a diferença, mas a gente não pode ficar nesse lugar, porque a cura do superdotado, se a gente pode pensar que existe cura, mas assim, né? Não é uma doença, mas assim, o viver melhor está em justamente aceitar a sua própria humanidade. Aceitar que você também é humano e tem necessidades e precisa sentir o seu estômago, o seu intestino, né, sua barriga, sua respiração, seu coração e tudo que existe aí do pescoço para baixo é muito importante para você achar as medidas, né? Até hoje eu estava vendo também uma super conferência de trauma, né? Pessoa nerds também aqui, fica vendo um monte de coisa nos intervalos das sessões, mas assim, ela trouxe uma dica que eu acho que vou trazer para vocês aqui, que me chamou muita atenção, de como que a gente faz quando a gente não tem certeza se algo está extrapolando os nossos limites. E aí, o que ela faz? O que ela brinca? Isso pode ser feito até com crianças, né? Que é você pegar uma moeda, né? E você está numa dúvida sobre qual caminho você quer seguir, se você aceita um projeto a mais ou não, se você aceita um paciente a mais ou não, se você aumenta a tua carga de trabalho ou não, qualquer coisa que tenha a ver com limites, né? Que você não sabe muito bem se aquilo é suficiente para você. Você pega uma moeda, né? Segundo ela lá, joga para cima e vê ali. E se você diz, se der cara, eu faço tal coisa, se der coroa, eu faço tal coisa. E aí você olha e vê como você se sente. Se você sentir algum ressentimento com relação ao resultado, significa que você não deve ir por aquele caminho. E eu achei isso tão legal, e até estou compartilhando com as meninas aqui também, né? Mas, enfim, são coisas que a gente pode ir trabalhando para ir criando referências do que esse corpo precisa, que é a necessidade do corpo, que é outra coisa que a gente ia falar, né? Gi ou Simo, que vocês vão falar aí. Eu acabei não falando da pirâmide ao contrário, só para não ficar muito para depois, tá? Gi, quando você falou da pirâmide ao contrário, tem várias formas de olhar para isso, cada caso é um caso, mas eu lembro muito do que foi um capítulo de livro que ele fala sobre o bem dotado, né? Isso lá, quando ele tinha 80 anos de idade, nossa, acho que foi década de 60, por aí, ele já estava escrevendo sobre superdotação, né? E ele faz essa comparação, assim, né, de que uma árvore, vamos pensar um carvalho, um araucário, que seja, né, uma árvore que sobe muito alto, ela vai precisar de uma raiz muito, né? Ou quem é da construção civil, né? Uma mega torre lá de 100 andares, capricha na fundação, pelo amor de Deus, né? E ele fala que justamente dessas árvores mais frondosas é que às vezes pendem os frutos mais frágeis, né? Que fala um pouco dessa sensibilidade do superdotado, que às vezes, né, parece assim um mega super power plus, daí as pessoas acham assim, eu não preciso ter cuidado nenhum com o superdotado, ele dá conta, ele aguenta o tranco, não sei o quê, e às vezes está selhando com a pessoa, porque tem uma sensibilidade absurda junto, né? Então, sim, às vezes essa sensação de que tá assim, às vezes é justamente isso, né? Tem que dar uma reduzida, não crescer tão rápido, deixar dar uma fortalecida na base, depois vai para o próximo passo. Por mais eu consigo, né? Mas talvez eu chegue lá em cima muito desgastado, em depressão, em burnout, né? Ou não vendo sentido nisso tudo, ou achando que os outros estão abusando de mim, né? Então, às vezes, o desafio do superdotado é um pouco entendendo, né, que o corpo tem um limite, né? Nosso desenvolvimento tem um limite, e às vezes sim, a gente precisa ficar um pouquinho só para aquele pavimento ficar mais solidificado antes de fazer o próximo, por aí vai, né?
Então, só não quis deixar de falar, porque para mim a imagem da pirâmide, ao contrário, é uma imagem de algo que, meu Deus do céu, né? Não caiu, mas se bate um vento meio forte, não sei o que eu vou fazer, né? Não, achei super legal, assim, uma interpretação até diferente da que eu tive. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas quando você foi falando, eu fui falando, é verdade. Eu queria só falar duas coisas. Uma que a Paula fez um comentário aqui, né? Falando para a Daphne, né? Enquanto descansa, está estudando, Daphne. Eu acho que a questão até não é tanto as tarefas que a gente faz, é se a gente está fazendo elas por lazer e por prazer, ou se a gente está se cobrando de fazer elas, né? Eu conheço a Daphne, eu sei que às 3 da manhã ela está lendo um artigo científico. Então, isso é um lazer para ela, né? O problema é quando a gente coloca isso como uma meta, como uma expectativa, como uma produção constante. E aí, puxando um pouco do que a Simo falou, não é porque meu cérebro consegue produzir o dia inteiro que o meu corpo não vai sentir isso. Em que sentido? Se eu tô... Gente, eu pessoalmente acho a pior coisa da vida aqueles escritórios com conceito aberto. E aí eu posso estar no escritório de conceito aberto e trabalhar 8, 12 horas, 14 horas, 16 horas, como tenho vários pacientes que fazem, mas o meu corpo vai chegar em casa sobrecarregado de estímulos. Porque eu fiquei o dia inteiro ouvindo gente falar, eu fiquei o dia inteiro sendo chamado para atender pedidos e responder demandas, e etc. E aí eu chego em casa, eu tô o pó da gaita, né? Então não é porque o meu cérebro produz e ele consegue fazer isso que ele deve, e que o meu corpo deve estar nesse ambiente todo esse tempo. E aí eu vou puxar só uma questão que eu trouxe no Instagram uma vez, até falando sobre o meu burnout, né? E me surpreendeu porque foi uma coisa que tocou muitas pessoas. Eu nunca tinha falado sobre esse assunto. Eu falei que eu elaborei uma teoria lá, que é a teoria das bolinhas, né? Que o superdotado, ele navega em 4 bolinhas. Teoria muito científica baseada na minha própria experiência, né? Mas a primeira bolinha é a bolinha do tédio, né? O superdotado parece assim que ele não consegue viver nessa bolinha. Porque é estar subestimulado, né? É sentir-se não produtivo. Então, essa bolinha não é legal. Logo, eu tendo a partir para a bolinha da produtividade. Essa é a bolinha ideal, né? A bolinha onde eu estou fazendo as coisas na medida que eu preciso, mas também estou cuidando do meu corpo, da minha parte social. Então, tá ótimo. O problema é, quando eu estou nessa bolinha, a minha tendência é achar que eu sou um super-herói, que eu dou conta de tudo, que eu posso dizer sim para tudo, e aí eu fico empolgado, porque meu cérebro quer fazer muitas coisas, né? E aí eu parto para a terceira bolinha, que é a bolinha da sobrecarga. Essa é a zona vermelha. Eu ainda não estou no burnout, né? Mas eu já estou me sentindo sobrecarregado, eu já estou sentindo que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu preciso para funcionar bem. E da bolinha da sobrecarga é um pulinho para eu estar no burnout. E aí, quando estou no burnout, sinto-me a pior pessoa do mundo, porque eu não estou conseguindo ser produtiva, não estou conseguindo ter o gosto pelas atividades, né, que é intenso na superdotação. E aí eu tenho que fazer um esvaziamento da minha vida. E fazendo esse esvaziamento da minha vida, eu volto lá para a bolinha do tédio. E aí fica nesse ciclo. Fica nesse ciclo, contanto que você não entenda o que é importante para você. Então foi por isso que eu puxei esse comentário da Paula. O problema não é a Daphne, né? Vou te usar de Cristo aqui, Daphne. O problema não é a Daphne estudar enquanto ela descansa. O problema é a forma como ela está fazendo isso. Será que ela está se colocando limite? Será que ela está entendendo que ela precisa também ter tempo lá com o marido dela? Que ela precisa assistir uma série de noite? Que ela precisa, né? Será que ela está manejando isso de uma forma saudável? Ou ela tá naquela coisa assim paranoica de que eu preciso saber tudo sobre esse assunto, então não posso largar o osso até eu saber, né? Eu acho que... Fala lá. Não, só... Quem for procurar o vídeo da bolinha, da Giovana, também já procure um reel recente que ela pôs no Instagram, que fala das 4 listas, que é uma coisa lá que eu inventei e faço com meus pacientes, né? Porque tem gente perguntando, né, como é que a gente sabe se isso está me fazendo mal, se está me sobrecarregando, ou se é divertido, né? E é um pouco isso, né? A questão das 4 listas de eu ir... Porque para cada pessoa é de um jeito. Para um, andar no mato é uma delícia, relaxa. Para outro é estressante, porque esses pernilongos estão me picando, vou ficar todo empipocado, né? O superdotado tem essa coisa, muitas vezes, da sensibilidade. Então, não tem como eu dizer o que é relaxante, o que é estimulante. Cada um tem que fazer a sua lista,
do que estimula, do que relaxa, e depois ir pensando, né? E essa questão do tédio, eu acho que a hora que fica muito claro o que realmente é tédio para a gente, aí eu sei muito claro o que é que me revigora e me deixa animado, entusiasmado, estimulado, aí eu vou tentar equilibrar isso na minha vida, eu vou fazer negociações, eu vou buscar organizar minha vida profissional de uma forma que eu possa compensar esses momentos de tédio que às vezes eu tenho que, né, que viver com alguma coisa que depois, né, me descanse disso. E daí a gente vai conseguindo administrar. A vida não é um paraíso. A gente tem que lidar com um monte de coisa que não é legal. Mas pelo menos saber dosar, negociar com o chefe. Aí eu já vou saber quando eu vou falar a mão assim, disso eu participo, opa, isso eu tô fora, né? Ou por aí vai, né? Às vezes negociar com o marido, né? Em questões de casa, de filho, de tudo. Isso é com você, isso é com você. Então, acho que sim, a partir do autoconhecimento a gente vai tomando decisões. E acho que essa questão de que toda pessoa é única, vamos pensar assim. Mas me parece que o superdotado tem mais dificuldade de seguir algo muito pronto, feito para a maioria das pessoas. E aí fica uma dica também para terapeutas que atendem superdotado. Muitas vezes, acho que na minha linha mesmo de trabalho é um pouco assim, e eu acho que tem que ser assim, eu invento a roda de novo, junto com cada paciente, e para cada um a roda sai de um jeito diferente, né? Porque tem que ser assim, né? E entender como eu sou, como eu funciono e o que eu faço. Claro que a gente pode se inspirar em algumas rodas legais que tem por aí, mas cada um tem que inventar a sua, né? Em terapia, o superdotado tem a necessidade, né, dessa customizada, dessa coisa mais personalizada, né? O próprio Jung, quando ele fala lá do processo de individuação, que é o caminho pessoal, ele fala que tem gente que não precisa desse processo. Tem gente que segue, né, fica adaptado à sociedade, isso já faz um bem absurdo. Mas ele disse que alguns pacientes, principalmente os mais inteligentes, para eles era uma violência se adaptar à sociedade. Isso não trazia saúde mental para eles, né? E daí ele foi desenvolver um processo lá que a pessoa inventa a sua própria roda. Então, acho que fica um pouco isso, né? Às vezes, quem está tentando seguir fórmulas muito prontas e não está funcionando, não comece a achar assim, eu sou todo errado, não consigo seguir essa fórmula. Talvez essa fórmula, com certeza, essa fórmula não é para você, né? Vai buscar algo mais, e daí, claro, primeiro tem que entender um pouco como você é, para daí ver algo que vai funcionar para você. É tão forte isso que você falou, Simone. O Jung estava tão certo, sem ter referências de neurodivergência, né? Que a gente fica, meu Deus, é isso aí, né? Porque é muito legal, assim, e até conversa bastante com a teoria do Dabrowski, isso, né? Da desintegração positiva, de precisar ir mudando de casca, parece, para crescer ao longo da vida aí, né? Mas, assim, o que me fica desse contexto, assim, é a importância de realmente não desistir de si, né? Isso que vocês estão falando me traz muito as falas que eu escuto no consultório, das pessoas que elas chegam e dizem, eu já tentei de tudo, todas as coisas que mandam fazer eu já fiz, e nada dá certo, nada me regula, nada calma meu corpo, nada funciona. Eu já desisti, eu tô aqui no último momento para ver se alguma coisa dá certo, porque na teoria já fiz tudo. E aí é muito interessante, porque assim, realmente, na teoria, superdotados sabem tudo maravilhosamente, mais do que eu, às vezes, mais do que nós, né? Como terapeutas, às vezes já pesquisou mais teoria. Eu aprendo tanto, né? Trabalhando clinicamente hoje, inclusive, eu conversei com uma pessoa que me deu dica de 3 podcasts. A Paula é uma que volte e meia me dá livros ali incríveis, né? Então, assim, eu aprendo demais. Né? Mas assim, o que eu vejo na prática com as pessoas que dizem que não funciona, que não são todas, mas assim, muitas chegam nesse lugar, é que às vezes não é o que você faz, mas é a forma como você faz e a conexão com o que você faz. Eu posso fazer uma massagem para dizer para todo mundo que eu estou fazendo massagem, que isso deve regular meu corpo. Mas a grande questão é que às vezes eu tô lá e o meu corpo está extremamente assustado de estar lá. E para o meu corpo está sendo um terror estar lá, que é bem o que a Simone fala. A caminhada
Tá, mas a caminhada com mosquito vai estressar, né? Vai ficar todo alérgico. O superdotado geralmente tem sistema imunológico bem reativo, aí fica todo alérgico, fica pior, vai passar uma semana se coçando inteiro, estressado. Por que eu fui lá na caminhada do mosquito? Né? Então, assim, para cada um é de um jeito, e é bem isso, assim, e ao mesmo tempo é entender como eu vou fazer as coisas, e não o que eu vou fazer. De que jeito que eu vou desassustando meu corpo para ele entender que estar no social pode ser seguro, de que forma que eu vou dessensibilizando meu organismo para ele entender que ser intenso pode ser seguro, de que forma eu vou organizando e aumentando a minha janela de tolerância em relação a alguns estímulos, à medida que eu vejo que não é tão perigoso viver num mundo que não foi feito para mim. Então, acho que tem várias questões aí, né? Cutucões, que acho que a gente com certeza elabora muito mais do grupo, mas hoje a gente vai deixar vocês com essas, né, meninas? Vamos lá. Daf, até vou te chamar para falar sobre um assunto aqui. A gente tinha falado sobre respeitar as necessidades do corpo. Como fazer isso? Dê algumas dicas, você que é psicóloga corporal. Então, acho que com certeza, né? Tem toda uma teoria por trás disso, que não dá tempo de falar aqui, mas assim, uma das coisas que mais as pessoas têm descoberto hoje em dia, que existem várias frentes das coisas que eu vou bebendo da fonte lá, são práticas de embodiment, ou seja, de ser corporificado, de você conectar com as sensações viscerais. Né? Então, assim, conectar com as necessidades do corpo é muitas vezes começar a prestar atenção no que o teu corpo está dizendo. E às vezes é com coisas muito pequenas, do tipo, você pôr um lembrete durante o dia para você perceber como você está respirando em alguns horários. É você parar em alguns momentos e olhar para o céu, olhar para cima e ver como que você está recebendo aquela luz na sua pele. Né? Então, assim, conectar com as necessidades do corpo é muitas vezes um caminho de exercício diário, né? Não é uma coisa que eu consigo fazer de um dia ali que, de repente agora eu comecei a fazer isso e eu nunca mais vou deixar de fazer, vou passar a conseguir sempre comer adequadamente, sempre dormir ali sem resistir ao sono e vai dar tudo certo e agora eu sempre vou perceber o que eu preciso e vai dar tudo certo. Não! Você passou 30, 40, 50 anos fazendo diferente, você quer fazer isso em um dia, não vai dar certo. Então, assim, é de você ir aumentando essa comunicação do seu cérebro com os seus órgãos, com a sua pele, para ir descobrindo qual é a necessidade desse corpo, né? Como que ele está? Ele está cansado? Ele consegue dizer sim para isso agora ou ele tem que dizer não? Então, é um trabalho diário, assim, né? Infelizmente, não tem receita prática mágica, né, meninas? É isso, Gi, que você queria que eu falasse um pouco? Eu acho que é muito né? Tinham perguntado sobre a questão de não se sentir culpado por descansar. Eu acho que é muito disso, assim, de se apropriar de que isso não só é um direito, é uma necessidade, né? Que a gente precisa aprender a exercitar o não, e às vezes o não não é para o outro, é para você. Criatura de Deus, se conecte com isso, né? Perceber todos esses aspectos do corpo que a Daphne estava falando. Então, por exemplo, eu estava conversando com uma paciente hoje que ela estava falando, eu sei que eu estou começando a ficar cansada porque eu aumentei a minha necessidade de comer chocolate, né? Então, isso é uma coisa que ela percebe que conecta com isso. Chocolate, gordura, enfim, ela começa a ver que o corpo dela está pedindo por comidas, né, muito calóricas, porque realmente ela está gastando muita energia, né? Então, a gente começar a perceber essas questões. Eu até queria te pedir, assim, Daphne, para falar um pouquinho sobre a questão da interocepção, né? Que é a sensação que a gente tem do corpo interna. Porque eu vejo que muitas pessoas superdotadas, elas esquecem justamente de falar de comer, de fazer xixi, porque elas se desconectam totalmente disso, né? E por outro lado, em outros momentos são extremamente sensíveis para outras coisas e conseguem sentir em si quando alguma coisa está acontecendo no corpo, talvez antes que o médico perceba no exame clínico, mas que depois se comprova, né? Então, por que isso acontece nesse corpite tão doido?
Então, né, são abordagens que a gente tem agora, né, da neurociência cada vez mais, mas é como se na aprendizagem para uma pessoa com altas habilidades, ela acontecesse muito mais do cérebro, que é super excitável, que é capacidade de imaginar como vai ficar e, tipo, dentro de um mundo imaginário, né, é como se a pessoa treinasse e visse e prevesse as jogadas do xadrez, e ela conseguisse aprender a partir desse mundo virtual que ela cria dentro da própria cabeça e às vezes aprender pela observação do outro, né? Então é muito mais no cérebro. Enquanto a gente tem um outro tipo de aprendizagem, um outro tipo de interação com o mundo, que é a partir do bottom-up, que seria toda essa informação que vem dos 80% de nervo vago que a gente tem comunicando com todas as nossas vísceras e os órgãos do nosso corpo ali, né? Então, assim, esse nervo, que é o que eu falo bastante no grupo de adultos lá também, né, no último encontro, é o cara. E, na verdade, assim, é ele que faz a nossa interocepção. E o trabalho que a gente vê, assim, hoje em dia, que quanto mais a gente arruma esse tônus vagal, que na verdade é medido pela variabilidade da frequência cardíaca, porque é ele que desenvolve, inclusive, as nossas reações de luta e fuga, ele que desregula, ele que faz a gente colapsar, ou às vezes é ele que faz a gente exagerar, e às vezes fica meio convulsivo por trabalho, compulsivo por estudo, compulsivo por achar que precisa ser perfeito, enfim, né? Quando ele está ativado demais, ele acaba ficando cronicamente ativado e acaba desregulando tudo. E existe toda uma explicação, né, de quando a gente vai estudando esse nervo dentro da nossa biologia e da nossa sobrevivência, do porquê a gente suprime, às vezes, de acordo com o jeito que ele está regulado, as sensações viscerais. Porque, na verdade, na natureza, quando a gente está no momento de colapso, por exemplo, ou quando a gente está no momento de guerra, a gente não pode perceber muito as reações viscerais. A gente tem que desconectar e ficar mais, de repente, alerta e atento de outras formas, porque perceber demais isso aqui faz com que a gente tenha que parar no meio da guerra para fazer xixi, não dá? Não rola? Né? Ou de repente a gente vai tá lá tentando se fazer de invisível, fingir de morto diante de algum perigo que pode ser o nosso chefe ou de repente um leão, como era antigamente, né? Mas assim, nesse contexto, tipo, o nosso corpo ele suprime as sensações, ele suprime as percepções de como que estão os nossos órgãos. E quando a gente está nesse estado, a gente vê aí essas pessoas que, de repente, por ter uma superexcitabilidade, né, às vezes tem essa facilidade de não habitar-se por conta, né, de um corpo que tem essa aprendizagem mais no cérebro, e aí não percebe tanto, não capta tanto os sinais de baixo, ele fica projetando tudo aqui, ou às vezes isso é uma reação de um estresse, é uma resposta ao estresse que faz com que eu não perceba tanto pelo jeito que meu corpo está regulado. Isso tudo é bem extenso e profundo, eu estou tentando resumir aqui, né? Não sei se ficou claro, mas assim, a ideia que a gente tem é que na clínica o que mais aparece? São superdotados que trazem queixas de alteração de interocepção, ou as pessoas que demoram muito tempo para fazer xixi, ou que tem que fazer xixi o tempo inteiro, ou que está sempre com fome, ou que nunca sente fome, ou que de repente o intestino funciona super bem ou não funciona, né? E, enfim, questões diversas, ou percebe muito a sua respiração e se assusta com a própria respiração, tendo crise de ansiedade porque o coração acelerou, que percebe demais o coração acelerado, ou às vezes sem perceber que está cansado, que está precisando dormir e nem relaxando, né? E nem percebendo a necessidade de baixar ali a excitabilidade. Então, são essas doideiras que acontecem na prática que a gente vê aí, que com certeza estou tentando resumir, espero que tenha ficado claro, mas né, é mais ou menos essa a ideia. Bem, eu posso trazer mais outras necessidades, gente, que eu estou pensando aqui, que eu acho que é importante, né? Vamos pensar em tudo isso que a Daphne estava explicando, que eu acho o máximo, assim, e ajuda muito, né, no trabalho clínico com superdotado ter essas informações. Pense em uma criatura que vive assim desde que nasceu, né? Por isso a toda hora, a todo instante, né? E não encontrando validação quando fala, isso me incomoda, não quero, ai, deixa de ser fresco. Nada a ver, né? Às vezes o superdotado tá com dor de cabeça por causa do cheiro de querosene que a faxineira tá usando no vidro lá,
e o outro fala assim, ai, nem dá para sentir, que nada a ver, né? Ou o que seja, né? 1000 exemplos que a gente tem disso. E quando eu falo dessa necessidade de validação, não lembro quem falou no início da conversa, mas a gente fala muito disso, né? Do ET que caiu da nave, né? Eu sou um ET, porque funciona tudo diferente, não posso ser desse mundo. Não, uma coisa que a gente foi percebendo, né, com todos esses grupos de superdotado que a gente já fez, como o superdotado precisa, sim, como é maravilhoso, como é um alívio para o superdotado quando ele encontra outras pessoas que passam pela mesma coisa que ele e falam, mas eu achava que eu era o único que esse tipo de coisa acontecia, e daí eu descubro que tem uma cambada que passa pelas mesmas coisas que eu, né? A gente nem sabe o que fazer, mas só de saber que eu não sou uma aberração, porque eu funciono dessa forma, que tem outros que passam pela mesma coisa, tem um que já aprendeu, um dá dica para o outro, né? Um já aprendeu a lidar com uma coisa, já aprendeu a lidar com outra, né? É bem isso, né? Nossa, eu sou um ET, eu caí da nave, e agora eu achei onde que essa ETzada toda que caiu está se reunindo. Né? E tudo bem, né? Eu vou continuar vivendo no mundo, lidando com tudo mundo coisa, mas de eu saber que tem pessoas que conseguem entender os perrengues que eu passo e falam, realmente é difícil, eu sei, porque eu sinto isso na pele também, né? Ou não, você não tá bloqueando disso te incomodar, né? Ou, né? Nossa, isso já é uma coisa maravilhosa, né? Essa necessidade de validação. E eu entendo que nessa necessidade de validação, muito superdotado cresce sem ficar confortável na pele de quem desaponta o outro. Né? Acho que isso tem a ver com a sobrecarga, com tudo que a gente está falando. Eu treino, eu falo muito com os meus pacientes, nossa, mas eu sou assim, e agora o que eu faço? Vamos treinar. A gente treina. Eu quero lidar diferente com alguma coisa, eu treino. Mas é como quem está aprendendo um movimento de dança. Eu vou repetir 500 vezes até conseguir fazer. Né? Como quem está aprendendo a tocar um instrumento, ou seja, qual habilidade eu queira desenvolver, eu treino ela. Né? Então, a gente tem que, muitas vezes o superdotado tem que treinar essa capacidade de desapontar o outro e não sentir nem embrulhar o estômago. Né? E ficar confortável, tipo, eu vou te desapontar assim agora, e tudo bem, e lide com isso, né? Claro que a gente tem que dosar essas coisas na vida, mas é uma habilidade necessária, né? Então, é uma necessidade do superdotado, sim, porque o superdotado, por conta dessa coisa toda de crescer se achando um ET, um errado, um não consigo, tô tentando, sigo todas as fórmulas que me dão, nenhuma funciona, eu devo ter um defeito absurdo, né? Ele vai ficando muito assim, parece que ele valoriza demais essa coisa de agradar o outro. E quando precisa desapontar o outro, é uma dificuldade absurda. Né? Então, a gente até podia fazer, talvez, um dia um curso assim, né? Como desapontar os outros sem ficar esbugalhado interiormente, né? Ou algo nesse sentido. Porque eu acho que isso, sim, é uma grande necessidade, né? Que a gente percebe que os adultos superdotados têm e que, claro, dá para treinar, dá para ir desenvolvendo essa habilidade, com certeza, né? Sim, Simo, porque eu vejo assim, às vezes nesse desapontamento vem um porém aí, que é a ansiedade e a ruminação, né? Hoje até eu estava falando com uma pessoa que teve que fazer um posicionamento, né, num grupo de amigos, e assim, foi muito difícil, né, porque ao mesmo tempo que ele tem um senso de justiça super forte, onde ele fala o que é verdade, ele acaba sendo sincerão, né? E traz tudo isso, ele fica depois se sentindo a pior pessoa porque falou isso, porque falou aquilo, porque daí o outro pode ter sentido isso, porque o outro tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, dá o limite, mas sofre, né? Então, assim, é um bom curso esse, acho que seria bem interessante. Como colocar limites e sobreviver, né? Porque é um processo gigante por sentir demais todas as sensações que todo mundo pode estar sentindo, e às vezes até criar probabilidades na cabeça. Essa ruminação fica muito chata, né? O que você acha aí, Gi? Nossa, com certeza. E eu acho que isso também tem capacidade aí, pegando para a parte neuropsicológica de memória operacional, né? De guardar muitas coisas na sua cabeça e refletir sobre elas
E aí isso gera uma ruminação incessante, né? Então, realmente, funcionamento cerebral se traduz em comportamento. Gente, bom, fizemos essa live para falar um pouquinho sobre as necessidades dos adultos. Como a Simo falou lá no começo, a gente tem muito conteúdo sobre isso. Então, se vocês gostaram, vai no YouTube da Cognos, vai nos nossos perfis, que a gente já salvou as lives. Busca mesmo, porque tem muita dica legal, né? E para quem gostou e esquentou o coraçãozinho e ficou com vontade de conviver mais com a gente, num setting mais informal, porque começa bem e depois vai despencando, a gente já vai com o chazinho, com o cobertor, tô brincando. Mas que quiser, né, participar aí do grupo de adultos, é um ambiente que a gente traz, assim, é realmente um ambiente onde a gente quer criar uma intimidade, né, um respeito ali pelas histórias que estão sendo contadas, trazer essas dicas que a gente tem, né, que a gente vê tantos pacientes passando pelas mesmas situações e ajudar vocês a lidar melhor com isso. Então, fica meu convite de coração para vocês participarem. A gente tem algumas vagas ainda, o grupo começa já em março. Então, se você tem interesse, corre lá que tem o link na bio da Cognos, tá? Meninas, quero agradecer muito a presença de vocês, como sempre, né? Maravilhosa. Vou abrir para vocês também se despedirem aí do público, mas agradeço a todo mundo que nos ouviu e fica o convite aí para verem mais vídeos nossos, para participar do grupo, tá bom? Bem, então eu me despeço reforçando, procurem sim, né, no Instagram de nós três, aqui no canal do YouTube da Cognos. Fiquem atentos aí, porque o grupo começa dia 8 de março, e até lá vai sair 2 videozinhos de uns 8, 10 minutos que eu fiz, vai sair vídeo que a Daphne fez, né, sobre adulto superdotado, com umas coisas bem legais. Eu estava até cobrando, Gil, quando que vão publicar? Eu tô que eu não vejo a hora, porque eu falei, gostei, daí eu quero que isso se espalhe para o mundo, assim, né? Que outros também tenham acesso a isso. Ela, não, já está programado, dia tal, assim, assado, né? Então, beleza, né? Então, vão seguindo a gente. Fica o convite para o grupo que começa dia 8 de março, é quarta-noite, nesse horário aqui da live, né? Das 8, só que vai até as 10. Então, espero ver vocês lá. Mas também, assim, né? Quem não puder participar do grupo, vocês vão achar muitas preciosidades, muita coisa legal aí que a gente já gravou, já preparou. Dá para ir se virando aí e começando a construir a própria roda, né, gente? Então, né, vão atrás aí, cola na gente. Também tem muita gente produzindo coisa legal a respeito de superdotação. Com certeza vocês começam aí a trilhar um caminho bacana para vocês. É isso aí, obrigada pela atenção também das pessoas que já participaram dos grupos, que eu vi várias carinhas ali, né? Vários nomes conhecidos que a gente morre de saudade, né? Porque é isso, gente. Pra gente é um presentão fazer esse trabalho, na real, né? Porque é sempre muito rico e ver a transformação que as pessoas têm com relação à percepção da superdotação sobre elas mesmas, né? Ressignificar questões, ver que de repente aquele traço de personalidade que era uma esquisitice, que parecia uma esquisitice da família, na verdade faz parte da superdotação, né? Então, assim, vai dando respostas, vai caindo fichas, vai, né, dando insights, vai tendo muita coisa legal. Então, assim, o processo de fazer esse trabalho é um presentão. Né? A gente tentou atualizar ainda mais, a gente sempre atualiza cada grupo que surge, a gente vai atualizando, né, com coisas que a gente percebe que foi muito importante no último grupo. Então, eu quero te convidar aí, se você ficou tocado, se você achou que pode ser algo para te acrescentar, se esses assuntos que nós trouxemos é algo que você quer saber mais, né? Acho que é muito gostoso a gente poder ter esse espaço. Diga lá, Simo. É que uma coisa que o superdotado adora, a gente entrega a apostila com material escrito, conteúdo para ler antes. E essa apostila está ficando cada vez com mais coisa, cada vez que a gente vai, a gente acrescenta mais coisa nessa apostila. Então, vocês vão ter conteúdo por escrito para estudar também, quem quiser, tá? É importante falar isso que o cara gosta. Opa, seríssimo. Então, agradecemos aí a presença de todos. E se tiverem alguma dúvida, podem nos acessar aí pelo Instagram, nos perguntar. E desejo uma boa noite para todo mundo. Tá bom? Beijão, gente!